Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Bom, pensa, falou de probabilidade assim, isso vai servir para qualquer exercício. Não tem um meio termo, né? O aluno ele vai compreender e falar inglês é 30%, ou ele não compreende e não fala, certo? Então, compreender e falar tem 30%, a gente já sabe então que ele tem 70% de chance de não compreender e falar inglês. Então, sempre assim, tem algumas probabilidades que a gente automaticamente já tem essa sacada. E geralmente no exercício, o que a gente usa é essa que está escondida, saca? Vou mostrar para você. Como que funciona nesse exercício. Então ele continua falando, ó. Três alunos dessa escola, que estão em fase inicial de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista, mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês Então, ele quer saber qual é a probabilidade, qual é a chance de a gente, né, ter a fala dele compreendida e respondida, ou seja, falar. Qual que é a chance de pelo menos um aluno responder ou falar? E quando a gente tem essa ideia, olha só o que eu acabei de falar. Eu quero que pelo menos um aluno responda, certo? Então, lógico, para ele responder, ele tem que compreender qualquer pergunta, né? Meio lógico. Então, eu quero que um aluno responda, pelo menos um. E aí, olha a ideia da coisa. E agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Olha a ideia. Para pelo menos um aluno responder, é porque um responde, ou dois respondem, ou três respondem. Os três vão responder. Eu poderia calcular a probabilidade de um por um. Apenas um aluno, apenas dois, ou os três alunos respondendo. Só que quando eu tenho essa essência, a pelo menos um, calcular um por um causa um certo transtorno, muitas continhas. Então, o que eu faço, professor, para evitar calcular um por um? Pensa na estrutura que é o seguinte: 100% é todas as possibilidades, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Eu já sei que 30% é dele compreender, 70% é não compreender. Isso eu já saquei na hora que eu começo a resolver o exercício. Mas agora eu preciso ter o seguinte: ele vai ser compreendido, entendido, ou ele vai ter a resposta? Assim, eu poderia pensar, deixa eu escrever isso aqui, ó. Ele ser compreendido e respondido, tá? Ser compreendido. Ao invés de fazer um por um, eu poderia pensar assim, ó, pegar 100% da situação, que seria, né? Com certeza todo mundo responde tal. Ser compreendido 100% e tirar o que eu não quero. E o que eu não quero? Eu não quero que os três alunos fiquem sem responder. É isso que eu não quero. Eu preciso que pelo menos um aluno responda, né? Então, se eu quero que pelo menos um aluno responda, eu tenho que tirar a chance dos três não responderem. Então, olha a lógica do negócio, vê se não faz sentido. Eu posso pegar, então, 100%, seriam todas as possibilidades possíveis, e tirar o primeiro aluno, não responder, é 70%. E o segundo aluno não responder é 70%. E quando eu falo E, o que eu faço? Multiplico. E o terceiro aluno não responder é 70% também. Olha lá, ó. Então eu pego 100% e tiro aquilo que eu não quero. Isso ajuda muito a gente a resolver exercícios envolvendo probabilidade, tá? E aí, olha só o que acontece. 100%, eu já poderia ter colocado direto aqui em forma de fração, né? Para não perder muito tempo, que aí eu já sei que é 1, não é mesmo? 1 menos, aí eu vou fazer aquela multiplicação toda, mas antes eu vou simplificar esses zeros, né? Para ficar mais fácil. 7 vezes 7 dá 49, 49 vezes 7 dá 343. 10 vezes 10, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então, fazendo essa continha, lembrando quando eu vou fazer fração, né? Pô, já iguala aqui, ó, 1000 sobre 1000 dá 1. Tinha 1 ali, né? Então, eu vou fazer agora 1000 menos
343. Se eu tirar 300 dá 700. Se eu tirar 43 dá 60. Então, 57. 657 sobre 1.000. Vou voltar uma casa, vai dar 65,7, ou isso por 100. Pronto. Então, eu tenho que a probabilidade vai ser de 65,7% a alternativa D de dado. Olha lá, tá? Então, é como a gente vai fazer esse tipo de exercício. É mais um que a essência do E aparece. Eu tive que falar, né? Aqui, ó, nesse momento, o cara vai... O primeiro não vai falar, não vai responder. O segundo não vai. E o terceiro também não vai. Eu usei o E. Aí eu acabei multiplicando as 3 probabilidades. Ok? Então, esse tipo de situação é muito comum no Enem. Muito comum mesmo. Mais até do que a gente pensa. Tá? Não é um exercício difícil. É um exercício tranquilo para se resolver. E também, né, ficar esperto ali que a gente pode usar essa essência do 100%, tira o que você não quer. Isso às vezes facilita. Isso, quando que eu vou perceber que eu posso usar essa regra, professor? Quando você percebe assim, putz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular com 1, responder, ou com 2, ou com 3. Você começa a fazer muita coiseira, porque nesse tipo de probabilidade, para você fazer 1, ou 2, ou 3, você tem que fazer assim, a probabilidade de um acertar e garantir que os outros 2 errem. Olha o rolo. Aí, para 2 acertar, você tem que garantir que o terceiro erre. E a chance de você esquecer dessa outra probabilidade para fazer assim é muito grande. Por isso que eu gosto de fazer assim. Eu pego 100% e tiro o que eu não quero. Beleza? Vou deixar aqui, né, 2 links, um para você assistir a resolução dos exercícios do Enem de 2021 e um outro link aqui para você assistir nossa playlist de exercícios do Enem de 2022 para você se preparar para essa prova, beleza? Então é isso aí, bons estudos e até mais!